Em 2004, no dia 7 de abril, os gêmeos siameses, ou gêmeos chipófagos, Lori e George Chappell, morreram aos 62 anos de idade no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eles eram considerados os gêmeos siameses vivos mais velhos do mundo, de acordo com Guinness World Records. Por conta dessas condições raras, os médicos estipulam que os gêmeos siameses poderiam viver no máximo até 30 anos. George, que tinha uma espinha bífida, uma má formação na coluna vertebral e era 10 centímetros mais baixo, tinha dificuldades de mobilidade, enquanto Lori, que não possuía problemas nesse sentido, o transportava de cadeira de rodas. Nascidos em 18 de setembro de 1961, os Chappells tinham cérebros distintos, mas estavam unidos pelo crânio. Outro caso assim é o das gêmeas siamesas Abe e Brittany Hensel, que estão com 35 anos de idade atualmente. Recentemente, uma delas, Abe, se casou em cerimônia reservada com Josh Bowling, um veterano do exército norte-americano, de acordo com registros obtidos pelo site Today. Brittany, a gêmea da esquerda de seu corpo, não consegue sentir nada do lado direito do corpo. E Abe, que se casou, fica do lado direito do mesmo corpo, não consegue sentir nada do seu lado esquerdo. No entanto, instintivamente, seus membros se movem como se fossem coordenados por uma pessoa, como quando estão digitando textos ou e-mail no computador. Por exemplo, segundo o jornal Daily Mail, as irmãs Hensel conseguiram passar nos exames para motorista e, em 2012, conquistaram bacharelado em artes pela Universidade Bethel, em Arden Hills, Minnesota. Casos como esses são raros, mas por que nascem gêmeos siameses? Fica até o final desse vídeo que eu vou apresentar a resposta da ciência da saúde e a visão da doutrina espírita. A ciência explica o nascimento de gêmeos siameses como um evento pouco comum que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Normalmente, esse tipo de gêmeos tem vida curta porque, na sua condição, há sempre casos de má formação de órgãos vitais que não podem ser corrigidos cirurgicamente. Então, para podermos entender melhor, é preciso compreender como os gêmeos, de modo geral, se formam. Os gêmeos idênticos são chamados de monozigóticos, por resultarem da fertilização de apenas um óvulo, enquanto que os gêmeos diferentes são conhecidos como dizigóticos, resultam da fertilização de 2 óvulos, por 2 espermatozoides distintos. Já nos gêmeos siameses, a divisão do embrião em gêmeos idênticos ocorre de forma incompleta. Os embriões permanecem unidos por alguma parte do corpo. Os fatores que podem influenciar nessa ocorrência são os seguintes. Acredita-se que o tempo de divisão tardio do embrião, lá entre o 13º ou 15º dia após a fecundação, aumenta a probabilidade de os gêmeos se tornarem siameses. Algumas pesquisas sugerem que fatores externos, como exposição a certas substâncias tóxicas, podem influenciar a divisão celular incompleta. Como eu já disse anteriormente, a união entre gêmeos siameses pode ocorrer em diferentes partes do corpo, como tórax, união mais comum, abdômen, pelve ou cabeça. É importante ressaltar que cada caso aparenta particularidades em relação à união e ao compartilhamento de órgãos. Apesar de as pesquisas médicas estarem avançando, as causas exatas da divisão incompleta do embrião ainda são totalmente incompreendidas pela ciência dos homens. E agora vamos falar sobre a visão espírita desse caso. Segundo a doutrina espírita, os gêmeos siameses são vistos como espíritos que, por alguma razão, em vidas passadas, possuíam e ainda possuem fortes laços ou nós apertados, sejam de grande apeguismo um pelo outro ou de ódio mortal.
e que, por causa disso, acabam por compartilhar a mesma experiência terrena, unidos fisicamente pelo mesmo corpo. Porém, essa união física tem um propósito específico, que é trazer de volta o equilíbrio nas relações entre esses dois espíritos. Por exemplo, dois espíritos que são inimigos de séculos e séculos, nos quais sempre um mata o outro, quando nascem unidos pelo mesmo corpo, como poderão cometer o assassinato? Assim, levam a vida juntos até quando Deus permitir. Já nos casos contrários, em que há um extremo apeguismo de um para com o outro, essa união insólita serve para que eles deem valor à sua individualidade e, assim, faz com que cresça em cada um dos gêmeos o desejo de ficarem separados e terem uma privacidade e a vida para si. A condição de compartilhar um corpo pode apresentar uma oportunidade para esses espíritos aprenderem a lidar com as suas diferenças, desenvolverem a tolerância e a compreensão mútua. E uma coisa é certa, a ligação física é uma forma de resgatar débitos de vidas passadas, na qual espíritos envolvidos precisam aprender a conviver e superar desafios juntos. Essa situação também pode servir como prova para os pais e familiares, que são chamados a exercer a compaixão, a paciência e o amor incondicional. Não é fácil ser pai ou mãe de gêmeos siameses. Apesar da ligação física pelo corpo, cada gêmeo chipófago possui a sua individualidade espiritual, ou seja, não existem espíritos siameses. Trata-se sempre de dois espíritos encarnados em um único corpo, preservando seus próprios pensamentos, sentimentos e experiências. Essa união não acontece por um castigo ou capricho de Deus. A decisão de reencarnar como gêmeos siameses é tomada pelos próprios espíritos em comum acordo, antes do nascimento, quando realizam o seu planejamento reencarnatório. E essa experiência de serem gêmeos unidos pelo mesmo corpo é vista como uma grande oportunidade de crescimento espiritual para todos envolvidos. É importante ressaltar que a doutrina espírita não culpa ou responsabiliza nem os pais, muito menos os próprios gêmeos chipófagos, por essa condição. Nós, espíritas, acreditamos que cada pessoa tem um caminho único a seguir na sua jornada evolutiva e que todas as experiências são oportunidades de aprendizado e crescimento. Você tem irmãos gêmeos? Você já conheceu gêmeos siameses? Comenta aqui. O que você achou desse vídeo? Gostou? Fala para mim. Você vai me ajudar bastante se você fizer isso. Gostou desse vídeo? Curta. Gosta do nosso conteúdo? Se inscreva no canal Somos Espiritismo. Você vai ajudar não só a gente, mas como a divulgação da doutrina espírita, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!